Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, eu acho, né? Hoje é terça-feira, dia 4 de julho de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, nós vamos começar o nosso trabalho com a leitura da lição do dia, como é de costume, tá? Então, hoje nós estamos na lição 185, que declara: quero a paz de Deus. Quero a paz de Deus. Dizer essas palavras não é nada, mas dizê-las com real intenção é tudo. Se tu pudesses dizê-las dessa forma por um só instante, não haveria mais nenhuma tristeza possível para ti de maneira alguma, em lugar ou tempo algum. O céu seria completamente devolvido à plena consciência, à memória de Deus inteiramente restaurada e a ressurreição de toda a criação plenamente reconhecida. Ninguém pode dizer intencionalmente essas palavras e não ser curado. Então vamos dizer juntos? Quero a paz de Deus. Queremos a paz de Deus. Forte, né? Ele não pode brincar com sonhos nem pensar que ele mesmo é um sonho. Não pode fazer um inferno e pensar que é real. Quer a paz de Deus e ela lhe é dada, né? Pedi e vos será dado. Pois isso é tudo o que quer e isso é tudo o que receberá. Muitos disseram essas palavras, mas poucos, na verdade, as disseram com real intenção. Basta contemplar o mundo que vês ao teu redor para teres certeza de quão poucos de fato são. O mundo mudaria completamente se duas pessoas concordassem que essas palavras expressam a única coisa que querem. Duas mentes com um só intento tornam-se tão fortes que aquilo que é a sua vontade vem a ser a vontade de Deus. Pois as mentes só podem unir-se na verdade. Em sonhos, isto é, a gente se une na nossa mente certa, né? A gente se une, nós nos unimos no nosso ser crístico, né? Na mente egóica, nós estamos separados, né? E estamos, sim, lutando uns contra os outros, né? Em sonhos, dois não podem compartilhar o mesmo intento. Mesmo para cada um, o herói do sonho é diferente. O resultado que se quer não é o mesmo para ambos. Perdedor e ganhador meramente se revezam em padrões alternados à medida que o meu tablet me deixa fazer a leitura do livro, à medida que a relação de ganho para perda e de perda para ganho assume um aspecto diferente ou uma outra forma. No entanto, um sonho só pode trazer concessões. Às vezes toma a forma de união, mas só a forma. O significado necessariamente escapa ao sonho, pois a concessão é a meta dos sonhos. As mentes não podem unir-se em sonhos, elas apenas barganham. E que barganha pode lhes dar a paz de Deus? Ilusões vêm para tomar o seu lugar. E o que ele significa se perde para mentes adormecidas, empenhadas em concessões, cada uma para o seu próprio benefício, ao custo da perda do outro. Aqui ele está falando do jogo de soma zero do ego, né? Para eu ganhar, você tem que perder. Para você ganhar, eu tenho que perder, né? O jogo do Espírito Santo é o jogo do ganha-ganha, né? Eu ganho e você ganha também, tá? Muito bem. E o que ele significa se perde para mentes adormecidas empenhadas em concessões. Cada um para o seu próprio benefício ao custo da perda do outro. Dizer que tu queres a paz de Deus com real intenção é renunciar a todos os sonhos. Pois ninguém que queira ilusões e, portanto, busque os meios que trazem ilusões, pronuncia essas palavras com real intenção.
Ele as examinou e as achou insuficientes. Agora busca ir além, reconhecendo que um outro sonho não ofereceria nada mais do que todos os outros. Os sonhos são um só para ele, e aprendeu que a única diferença entre eles é a forma, pois cada um trará o mesmo desespero e miséria que o resto. A mente que diz com real intenção que tudo o que quer é paz tem que unir-se com outras mentes, pois é assim que se obtém a paz. E quando o desejo de paz é genuíno, os meios para achá-la são dados numa forma em que cada mente que a busque com honestidade possa compreender. Seja qual for a forma da lição, ela é planejada para cada uma de tal maneira que não possa confundi-la, se o seu pedido for sincero. Mas se pedir sem sinceridade, não haverá nenhuma forma em que a lição venha a ser recebida com aceitação e verdadeiramente aprendida, né? Essa frase aqui, né, a frase inicial do parágrafo 6, a mente que diz com real intenção que tudo o que quer é paz, tem que unir-se com outras mentes, pois é assim que se obtém a paz. Então, a mente que diz isso é a mente certa, né? E nessa mente certa nós somos unidos, nós somos um, né? Estamos definitivamente conectados com os pensamentos que compartilhamos com Deus, com a mente daquele que é o criador de tudo que é, né? Muito bem. Dediquemos hoje a nossa prática ao reconhecimento de que realmente dizemos essas palavras com real intenção. Queremos a paz de Deus. Esse não é um desejo vão. Essas palavras não solicitam que um outro sonho nos seja dado. Não pedem concessões, nem tentam fazer uma outra barganha, na esperança de que ainda possa haver alguma que possa obter êxito, onde todo o resto já fracassou. Ao dizer essas palavras com real intenção, reconhecemos que as ilusões são vãs e pedimos o eterno no lugar de sonhos inconstantes, que parecem mudar naquilo que oferecem, mas que são um só na eternidade. Em nulidade, perdão. Mas que são um só em nulidade. Hoje, dedica os teus períodos de prática a uma busca cuidadosa na tua mente, para achar os sonhos que ainda aprecias, né? Ele tá falando aqui das ilusões do ego, né? Os sonhos que ainda apreciamos são os sonhos das ilusões, são na verdade, as ilusões do ego. O que pedes no teu coração? Esquece as palavras que usas ao fazer os teus pedidos. Considera apenas aquilo que acreditas que vá confortar-te e trazer-te felicidade. Mas não fiques consternado diante de ilusões remanescentes, pois agora as suas formas não são o que importa. Não deixes que alguns sonhos sejam mais aceitáveis, reservando outros à vergonha e ao sigilo. Quer dizer, algumas coisas eu quero guardar para mim e então eu não vou entregar ao Espírito Santo, não, eu estou muito bem com elas. Tá? Eles são um só, e sendo um, deve-se fazer a todos uma única pergunta. É isso o que eu quero ter em lugar do céu e da paz de Deus? Essa é a escolha que fazes. Não te enganes pensando que é diferente. Nenhuma concessão é possível nisso. Tu escolhes a paz de Deus ou pedes sonhos, e sonhos virão, como os pediste. Mas a paz de Deus virá com a mesma certeza e para permanecer contigo para sempre. Não desaparecerá em cada volta ou curva da estrada para reaparecer irreconhecida em formas que se alteram e mudam com cada passo que dás. Queres a paz de Deus. E assim querem todos aqueles que parecem buscar sonhos, tanto para eles como para ti mesmo. Pedes somente isso quando fazes esse pedido com profunda sinceridade, pois assim alcanças
o que eles realmente querem e juntas o teu próprio intento àquilo que buscam acima de todas as coisas. Talvez desconhecido para eles, mas certo para ti. Algumas vezes foste fraco, incerto em teu propósito, inseguro do que querias. De onde procurar isso e aonde dirigir-te para obter ajuda na tentativa. A ajuda te foi dada e não queres usufruir dela, compartilhando-a. Ninguém que verdadeiramente busque a paz de Deus pode falhar em achá-la, pois meramente pede que não se engane mais, negando a si mesmo aquilo que é a vontade de Deus. Quem pode ficar insatisfeito se pede aquilo que já tem, né? Então aí, onde é que eu vou encontrar a paz de Deus? A paz de Deus está dentro de mim, né? A paz de Deus está no meu silêncio. A paz de Deus está na minha conexão com Deus, né? É que nem quando a gente bota o celular para carregar, né? Pronto. O celular vai ficar lá quietinho recebendo, né? A carga, a eletricidade necessária para ele funcionar por mais algumas horas. Então é isso que a gente faz. Nós nos voltamos para dentro para buscar essa paz. Nós paramos de buscar a paz no mundo. A paz não está no mundo, a paz nunca esteve no mundo, a paz nunca estará no mundo. A paz está dentro, na nossa conexão com o nosso Criador, na nossa lembrança de que nunca estivemos separados dele, né? Nenhuma dádiva de Deus... Peraí. Como podes falhar quando só estás pedindo que a sua vontade para ti? Nenhuma dádiva de Deus deixa de ser compartilhada. É esse atributo que coloca... eu acho que eu pulei um pedaço aqui. Quem pode ficar insatisfeito se pede aquilo que já tem, né? Tenho porque tá dentro de mim. Quem poderia ficar sem resposta se pede uma resposta que já é sua para dar? A paz de Deus é tua, de fato. Então, o que eu tô fazendo quando eu digo eu quero a paz de Deus? O que eu tô fazendo é assim, eu tô dizendo assim, eu quero querer a paz de Deus. Eu quero acessar a paz de Deus, que já é minha. Na verdade, é isso que eu tô fazendo, tá? Gente, aqui tá fazendo um calor que vocês não têm noção, tá? E aqui é bem úmido. Então, a gente fica suando o dia inteiro. Por isso que eu tô vindo pro quarto para gravar os vídeos. Né? Nos outros anos eu gravei ao ar livre, mas tá pesado. A paz foi criada para ti e te foi dada pelo seu Criador e estabelecida como a sua própria dádiva eterna. Como podes falhar quando só estás pedindo o que é a sua vontade, a vontade de Deus para ti? Isto é, que você tenha paz, né, meu querido, minha querida? Quem pode ficar insatisfeito se pede aquilo que já tem? Não. Como podes falhar quando só estás pedindo que é a sua vontade para ti? E como poderia o teu pedido limitar-te só a ti? Nenhuma dádiva de Deus deixa de ser compartilhada. É esse atributo que coloca as dádivas de Deus à parte de cada sonho que algum dia pareceu tomar o lugar da verdade, né? Então, se eu peço a paz de Deus para mim, eu recebo a paz de Deus, né? E eu saio por aí emanando a paz de Deus. Então, eu estou compartilhando aquilo que recebi, né? Ninguém pode perder e todos têm que ganhar toda vez. É o jogo do Espírito Santo, né? O jogo do ganha-ganha. Que qualquer dádiva de Deus for pedida e recebida por alguém. Porque se eu peço uma dádiva de Deus, eu recebo a dádiva de Deus. Se eu peço e recebo a dádiva de Deus, é inevitável que eu compartilhe as dádivas de Deus que eu recebi, né? Dou aquilo que tenho recebido, né? E quando também não tiver significado para ti, podes ter certeza de que compartilhas uma só vontade com ele e ele contigo. E também terás o conhecimento de que compartilhas uma só vontade com todos os teus irmãos, cujas intenções, né, são teus. É esse o único intento que buscamos hoje, unindo os nossos desejos às necessidades de cada coração, ao apelo de cada mente, à esperança que está além do desespero, ao amor que o ataque quer ocultar, à irmandade que o ódio buscou apartar, mas que ainda permanece tal como Deus a criou.
Com uma ajuda como essa ao nosso lado, né? Aí ele bota essa ajuda com A maiúsculo, que é a ajuda de Deus. Podemos hoje falhar ao pedirmos que nos seja dada a paz de Deus? Não. Então, eu quero a paz de Deus, né? E antes de passar para a leitura do livro da Marianne, o que eu quero falar para vocês, né? Como é que a gente vai praticar a lição com a criança interior, né? Hoje você vai botar a criança para meditar junto com você no seu colo, né? E você vai falar com ela, junto com ela. Queremos a paz de Deus. E você também vai ser o vetor, vai ser o veículo para levar a paz de Deus para sua criança interior. Então a minha sugestão é que você faça esse pedido, tendo em mente que você está sendo a fada madrinha, o mago Gandalf da sua criança, levando a paz de Deus para ela. E você vai explicar para ela que a paz de Deus está dentro dela. E você vai explicar para ela que você está com ela o tempo todo. E seria legal que você escolhesse, que você pedisse para que viesse à sua mente uma criança interior que esteja nervosa, né? Que esteja precisando de paz. Tá certo? Então eu acho que essa é uma boa orientação para o dia de hoje, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu tenho que falar para vocês uma coisa muito legal que eu ouvi na sessão de hoje, tá? Tô mandando todas as sintonizações para vocês, tá? E vou fazer liberações à noite. Vou pedir programa de remoção de crenças, tá? Para vocês aí, quem quiser, diga sim, né? Hoje o meu mestre, que eu até publiquei uma foto junto com ele na hora do café da manhã, o Pragit, ele falou de duas coisas que eu achei muito um curso em milagres, né? A primeira coisa foi a história, ele voltou à história do Escolhe Novamente, né? Mas ele deu uma orientação que eu não passei para vocês ontem e que ele acabou ampliando hoje, né? Então ficou mais clara essa orientação hoje, né? Que foi assim, nós temos que falar isso sentindo, né? Eu escolho novamente, né? Eu escolho novamente, eu escolho sair do ego e ouvir a voz que fala por Deus em mim. Mas isso precisa ser sentido, né? Eu escolho novamente. Vejam se isso faz sentido para vocês, né? Tem que ser eu escolho novamente, né? Sentir, isso precisa ser sentido. Então, o que ele disse é que como na maior parte do tempo é o nosso inconsciente que está governando as nossas vidas, quando você começa a repetir isso para você durante o dia com sentimento, então você efetivamente está dando permissão para o seu inconsciente, digamos assim, se expandir junto com você, crescer, ser curado, né? Vou usar uma palavra aqui que eu prefiro, que é ser curado, tá? Então, eu posso escolher novamente, né? Eu fui aquela criança que foi desprezada, eu fui aquela criança que foi rejeitada, eu fui aquela criança que foi humilhada, eu fui aquela criança que foi traída, eu fui aquela criança que foi abandonada, eu fui aquela criança que foi injustiçada. Mas hoje, na hora em que eu for devolver uma injustiça com outra, eu posso falar para essa criança ferida, injustiçada dentro de mim: escolhe novamente. Eu escolho novamente. Eu escolho agir a partir da minha mente certa. Eu escolho ouvir a voz do Divino Espírito Santo dentro de mim, tá? Então, essa foi a primeira coisa que ele falou. Quer dizer, a primeira coisa que eu quero contar para vocês que ele falou que eu achei importante. A segunda coisa que ele falou, que foi muito linda, foi que ele deu uma explicação com uma imagem muito bonita para aquela lição do curso que diz que dar e receber são, na verdade, um só, né? Então, nós estávamos falando de abundância, né? Estávamos falando de abundância material, de abundância de amor, de abundância de amigos. Estávamos falando de uma vida abundante, de que nós merecemos termos vidas abundantes,
em todos os sentidos, né? Então ele falou assim, que nós precisamos ver o dar e o receber como uma onda, tá? Uma onda no mar. Então tem uma onda e nessa onda eu dou. Eu tenho alguma coisa para dar, eu tenho alguma coisa para compartilhar. Então eu compartilho com alguém, né? E aí quando eu dou, eu tô mandando essa onda para fora. Imagina essa onda que tá nascendo dentro do meu coração e eu tô mandando essa onda para fora. Como eu sou o mar, essa onda, ela vai chegar lá e ela vai voltar. E quando ela voltar, ela vai trazer alguma coisa de volta para mim. Então, o dar e o receber são, na verdade, um só. A gente acha que são duas coisas, que é uma onda que vai e uma onda que vem. Na verdade, é uma onda só, né? A onda que vai e vem é a mesma, não é mesmo? Né? Entenderam? E eu achei isso muito bonito. E por que ele falou isso pra gente? Porque ele falou sobre a gente se desapegar de para quem nós estamos dando. Então não importa se eu tô dando pro seu Zezinho e o seu Zezinho, que eu quis, eu senti que era importante pra mim compartilhar alguma coisa com o seu Zezinho. Mas o seu Zezinho, ele é um cara que é pão duro, que é mesquinho, então ele nunca me retribui, né? Ele não dá nada pra ninguém. Não importa, porque como a onda foi e levou algo pro seu Zezinho, a onda vai voltar e trazer algo pra mim. Que pode não ter vindo do seu Zezinho, mas vai vir de algum outro lado. Me entendem? Esse retorno é garantido. Ah, então, Jaque, o que você está dizendo é que nós temos que dar para receber. Não. O que eu estou dizendo é que nós temos que entrar nesse fluxo do dar e do receber. Como o fluxo do receber ele está fora do nosso controle, nós só temos controle sobre o que damos. Então, o único jeito da gente entrar no fluxo é entrar dando. Então, você entra dando alguma coisa para alguém, fazendo alguma coisa para alguém. Mesmo que você saiba que aquela pessoa não pode te retribuir, não quer te retribuir, não vai te retribuir, não escolhe te retribuir, tá? Não importa. Você escolheu fazer aquela boa ação. Então, você mandou aquela onda para o universo. Ela vai voltar. E se a gente pensar em termos de frequências, né? Não pensando na abundância, mas pensando, por exemplo, que eu dou para o outro uma agressão, então aquela agressão vai voltar para mim também, obrigatoriamente, né? Entendem o que eu tô falando? E isso é muito importante, tá bom? Então essas duas coisas foram muito legais, que foram faladas hoje nas sessões da manhã. Amanhã eu conto pra vocês como vão ser as sessões da tarde, ainda não participei. Ontem eu gravei o vídeo pra vocês cedo, o vídeo foi publicado e ficou no modo privado, vocês acreditam? Por isso que demorou tanto pra aparecer. Porque eu demorei pra ver que, como eu tô gravando aqui no celular, tava selecionado o modo privado e eu não mudei pra público. Então eu vou ler agora o texto do livro da Marianne Williamson, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. A reflexão, o texto do dia de hoje é um texto de reflexão, é o 5º dia, né? Então é sobre vermos que nós somos um. As nossas necessidades não são separadas, porque todos nós somos um. O que eu penso sobre você, eu penso sobre mim mesmo. E o que eu vejo em mim mesmo, eu verei em você. Pode entrar! Hello. ¿Puedo limpiar? No, ahora no. Yo estoy grabando un video. ¿Puedes venir como que en media hora, por favor? O entonces mañana. Si necesitas paños. No, no necesito nada. Todo bien. Muchas gracias, sí. Buenas tardes. Gente, me desculpem, tá? Mas é que se eu parar o vídeo aqui já era, né? Se eu parar, eu não sei dar pause nesse celular, então vocês me desculpem, tá? Então vamos lá. Muito bem. O que eu vejo em mim mesmo, eu verei em você. Apenas
apenas quando aceitar a nossa unidade, apenas quando aceitarmos a nossa unidade, nós começaremos a ver as nossas diferenças sob a luz da verdade. No nível do espírito, não há lugar onde você pare, e você termine e eu comece. Nós somos uma grande onda, né? Nessa sopa quântica universal. Como ondas no oceano ou raios de sol no sol, não há separação verdadeira. A separação não existe verdadeiramente, porque há apenas um de nós aqui. O pensamento de separação é a ilusão no centro, no núcleo de todos os problemas do mundo. Já falamos disso 1 zilhão de vezes, né? À medida em que eu curo os meus próprios pensamentos de separação, eu contribuo para que essa cura ocorra em todos os lugares, em todas as partes, tá bom? Então é isso, né? E aí foi muito engraçado, porque hoje de manhã o meu mestre, né? Nós estamos com três instrutores aqui. Dessa vez, né? Nós estamos com a Viviane Chauvet, que é uma canadense maravilhosa. Estamos com o Prageet Harris e com a Juliane Conard, que sempre vem para as meditações Stargate, né? Eles são os donos aí da meditação Stargate, né? E aí hoje ele veio para minha mesa de café da manhã e conversar comigo e com as minhas colegas lá, que a gente estava tomando café da manhã, com os meus colegas, né? E aí ele ficou lá com a gente um tempo. E aí ele estava conversando com uma senhora que insistia em dizer para ele que sabia o que era se sentir em unidade com todos, né? E aí ele estava meio que tentando explicar para ela que o que ela chamava de unidade não era verdadeiramente a unidade. E ele falou que ele teve um lampejo de percepção da unidade muitos anos atrás. E eu vou dizer para vocês a frase que ele usou e vocês vão me dizer se não é 100% um curso em milagres. Ele falou assim: no momento em que você está na unidade, tudo é diferente, mas ao mesmo tempo tudo é o mesmo. E eu só tive esse lampejo uma vez na minha vida. E a sensação de paz que você tem e de que tudo é perfeito, ela é uma sensação realmente impressionante. Então assim ele descreveu para ela o que é a experiência de estar em unidade, né? O Prageet, ele estudou diretamente com o mestre Osho, né? Então ele tem uma fundamentação aí bem zen budista, né? Então é isso. Então acho que eu falei tudo que eu queria falar para vocês do workshop, tá? Então lembrando que a nossa lição de hoje é a nossa maravilhosa lição Quero a Paz de Deus. E aí a gente vai ter que dizer isso sentindo. Como ele falou do escolhe novamente e como Jesus está falando aqui no primeiro parágrafo. Dizê-las com real intenção é tudo. Quero a paz de Deus. Eu quero a paz de Deus. Essa é uma boa frase para a gente usar com intenção nos momentos em que estivermos em conflito com alguém, né? Nós podemos dizer, quero a paz de Deus, né? Muito bem. Agora eu vou ler o texto da próxima fase do crescimento, do livro do Manual para Profissionais de Renascimento, tá? E aí a gente vai começar a falar da fase que ele tá chamando de infância, de 7 anos até a adolescência, tá? Que seria aí até os 14 anos. E aí ela vai localizar aqui, nessa fase, o complexo de Édipo. Classicamente na psicanálise a gente localiza o complexo de Édipo um pouco antes, tá? Entre aí talvez os 3 e os 7 anos, tá? E ela tá localizando de 7 anos até a adolescência. Eu não sei muito bem porque ela fez isso, mas provavelmente pela experiência dela com o renascimento, tá? Então eu vou ler esse texto para vocês, mas eu peço que vocês entendam que não é a divisão clássica que a gente vai encontrar no campo, na teoria da psicanálise, tá? Então, infância, de aproximadamente 7 anos até a adolescência, tá? Se trata de uma nova fase de socialização e desenvolvimento de ferramentas.
A criança deixa o seu entorno familiar. Depois de ter estabelecido algum sentido de poder pessoal e tendo testado a sua realidade e começado a construir a sua identidade, ela agora está preparada para o mundo. Nesta idade, as crianças estão descobrindo muitas ferramentas novas e necessitam sentir que são capazes, né? Capazes de quê? Capazes de realizações, né? Capazes de fazerem as coisas. Quando esta fase não se completa adequadamente, podem desenvolver um complexo de inferioridade. Então eu chuto dizer aí para vocês que todos nós temos essa fase não desenvolvida corretamente, né? Porque todos nós temos complexo de inferioridade. Aí vocês podem falar aí, mas eu conheço um monte de gente que tem complexo de superioridade. Sim, mas aí é a máscara para o complexo de inferioridade, né? Quem não tem o complexo de superioridade tem só o de inferioridade. E quem tem o de superioridade tem o de inferioridade e criou uma fantasia, uma máscara de superioridade para lidar com os próprios sentimentos de inferioridade, e isso vai ser sempre assim, tá? As feridas do ego estão lá embaixo. Sobre os 7, aos 7 ou 8 anos são capazes de pensar de uma forma lógica, mas somente na adolescência serão capazes de entender ou ter ideias abstratas. Nesta etapa, a criança segue tendo uma forma de pensar egocêntrica. Também é a fase na qual começa o complexo de Édipo. Quer dizer, a menina pequena se enamora, entre aspas, do seu pai, e o menino pequeno se enamora, entre aspas, da sua mãe. Se os pais têm problemas emocionais e projetam suas necessidades afetivas na criança, pode-se gerar um incesto emocional. Já falamos do incesto emocional lendo o livro do Bradshaw, né? Quando alguém tem esse padrão, tenderá a ser dependente em suas relações, a se enamorar de pessoas que representam figuras de autoridade, ou pessoas proibidas, né? Por exemplo, pessoas que são indisponíveis, homens casados, mulheres casadas. Em lugar de desenvolver uma relação íntima e verdadeira com alguém. Entre os 5 e 7 anos de idade ocorre o primeiro dos estirões de crescimento físico rápido, dos estirões de crescimento, dos estirões, que são o crescimento físico rápido, que acontecem em nossa vida. Segundo Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, tá? Que eu já falei para vocês sobre ele, né? Dos medicamentos aí da Veleda, que são maravilhosos, WELADA, podem tomar todos livremente, tá? São maravilhosos, maravilhosos, né? E segundo os estudos da antroposofia, uma criança está preparada para ir à escola depois desse primeiro estirão, né? E nós hoje em dia botamos a criança nas creches super cedo, né? E aí a criança vai desenvolver sérios problemas afetivos, né? Então o ideal é que vá para a escola mesmo mais velha. A mudança física sempre está relacionada com uma transformação emocional interna, uma transformação interna, emocional e espiritual. Neste caso, com o princípio da independência e com o poder da vontade, com a chegada, né, do poder da vontade. Infelizmente, o trauma da escola e a contaminação emocional energética dessa etapa sufocam completamente a criatividade e a divindade natural da maioria das pessoas. Estamos todos neste barco, né, galera? Isso aqui é bom, né? Nós estamos todos no mesmo barco, né? Não tem ninguém aqui um melhor do que o outro, né? Todos traumatizados. O trauma da escola, tá? E aí ele vai falar dos 9 grandes traumas, depois a gente vai fazer vídeo sobre isso. Mas primeiro temos que falar da criança interior. Um dos 9 grandes traumas, o Leonard Orr diz que é o trauma da escola, tá? O trauma da escola inclui a programação e o condicionamento mentais. Se trata do aprendizado da conformidade e do conhecimento
e de conhecimentos que não contêm sabedoria nem espiritualidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a escola onde a gente matricula os nossos filhos, né? E a gente precisa entender também que quem vai educar os filhos são os pais. A escola, de um modo geral, vai ser só um veículo para a transmissão do conhecimento, né? Hoje os pais me parecem um pouco equivocados e querem que a escola eduque seus filhos. Não é o papel da escola, né? O papel da escola a educação vai se dar num nível muito mais superficial. A criança já precisa chegar educada na escola. Na escola ela vai receber os conhecimentos que são necessários para ela poder ter uma vida satisfatória inserida dentro da Matrix. Os sintomas do trauma da escola são o sufocamento da criatividade, a necessidade de pedir permissão para poder agir na vida e a aquisição de demasiadas informações irrelevantes. Uhul! A intimidação e a pressão do grupo também são fatores causadores deste trauma, tá? E aí depois ela pede pra gente se reportar ao trauma da escola, na página 51. De repente amanhã eu vou ler o trauma da escola pra vocês, pra gente não fugir muito do coisa, né? Então ela dá exemplos de afirmações para a criança interior que está em idade escolar, tá? De 7 anos até a adolescência. Então o que a gente vai dizer pra nossa criança interior? Você é capaz, pequeno, Pode confiar nas suas capacidades. Pequeno, Você pode defender o seu ponto de vista. Eu te apoiarei. Pequeno, Você pode fazer as coisas à sua maneira. Está certo ter medo das coisas novas. E eu gosto de você exatamente como você é, pequena Jaquinha, por exemplo, tá? Então aí a gente está falando desse trauma dessa fase, né? Nessa fase da escola, né, a criança, ela vai passar por muitas feridas de humilhação, muitas, né? Ela vai ouvir que ela é burra, ela vai ouvir que ela é feia, ela vai ouvir que ela é pobre, ela vai ouvir que ela é gorda, ela vai ouvir que ela é magra, ela vai ouvir críticas sobre o cabelo dela, sobre o corpo dela, ela vai ouvir que ela é burra demais, que ela é inteligente demais, ela vai ser humilhada, né? Grande fonte de feridas de humilhação se dá na escola, né? Depois ele vai falar da religião, né, da questão religiosa, enfim, né? Mas nessa fase nós vamos receber muitas humilhações. Nós vamos ser muito condicionados a respeito de quem nós somos. E aí nós vamos acreditar que nós somos aquilo, né? E aí quando nós quisermos ser outra coisa, diferente daquilo que nos disseram que nós éramos, que nós somos, vai ser complicado. Porque eu não vou ter permissão para ser, né? E aí eu vou ter que entrar dentro de mim e fazer um trabalho pessoal para eu poder me dar permissão para ser quem eu quero ser, né? E eu vou ter que ver o que faz sentido para mim, né? Eu era muito ruim na educação física quando eu era criança. Tá, mas hoje eu quero praticar esporte, né? Eu com 30 anos lá, eu fui lá aprender a nadar, né? Eu queria nadar, eu queria aprender a nadar, mas todo o meu condicionamento infantil da escola, que veio principalmente da escola, mas veio da minha mãe também, porque como eu contei pra vocês, a minha mãe quase se afogou na Praia Vermelha quando eu tinha 18 anos, então não podia ver água, que era traumatizada, né? Então, eu falei assim, não, mas eu quero aprender a nadar, né? E o que eu fiz, né? E fiz isso muito em alinhamento com a minha criança interior, porque eu já conhecia ela, já me relacionava com ela, né? Eu me matriculei numa escola de natação para pessoas adultas. Então eu tinha meus coleguinhas ali, eu tinha coleguinha ali que devia ter 60 anos e que foi aprender a nadar, né? Eu não fui aprender, eu vou aprender a nadar numa escola qualquer. Não. Eu fui aprender a nadar, paguei uma escola que era para pessoas adultas, com uma didática para pessoas adultas. E eu acho que eu aprendi a nadar em coisa de 2 semanas, sabe? Foi muito bizarro. Pode não ter sido em 2 semanas, mas com certeza não passou de 1 mês. Eu tive 2 professores,
Uma que começou comigo e depois ela descobriu que estava grávida, ou ela estava já em estado avançado de gravidez, não me lembro, ela teve que sair. E aí eu tive uma segunda. E essa segunda, gente, era uma sereia. A mulher era maravilhosa, amorosíssima. Eu acho que até um paralelepípedo aquela mulher conseguia ensinar a nadar, de tão amorosa que ela era, né? Então minha criança adorou. Como minha criança interior sempre quis aprender a nadar, ela aprendeu muito rápido, foi só colocar ela no ambiente, né? Que era propício para que ela pudesse aprender a nadar. Enfim, meus queridos, então é isso que eu quero dizer para vocês, né? Que nós vamos ter que revisitar, olhando para essa fase infantil, tudo aquilo que disseram para nós que nós não poderíamos fazer. E tudo aquilo que nos condicionaram a fazer, talvez porque nós fôssemos inclusive bons e tivéssemos aptidão. Mas aí hoje eu não quero mais. Hoje passou, não rola mais, não tenho mais essa necessidade na minha vida, né? Então vou dar um exemplo para vocês. De repente, os meus pais me colocaram para satisfazer uma necessidade egóica deles. Eles me colocaram para aprender a tocar piano. Aí eu fui lá, aprendi a tocar piano e eu toquei piano a minha vida inteira, mas eu sempre achei um saco tocar piano. Tá, então hoje eu vou tomar a decisão de que eu não quero mais, não fez sentido pra mim, ou melhor, não faz mais sentido pra mim. Não quero mais tocar piano. Tá, eu acho piano lindo, eu ouço as peças de piano, elas são lindas, mas tô fora, né? Aí todo mundo na minha família, nas reuniões, fica me pedindo pra eu tocar piano. Não, mas não vou tocar mais piano, não tem mais sentido pra mim. Né? E aí o que vai saindo disso? Nós vamos descascando da nossa essência, como se fosse uma cebola, né? Nós vamos descascando as camadas das máscaras do ego, até a gente chegar lá na nossa essência. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A sua essência pode ser talvez muito diferente do que você acha que ela é. Ou talvez a sua essência seja muito parecida com o que você realmente já professa na sua vida. Então só tem um jeito de você saber, é você se aventurar nessa desconstrução do seu ego, nesse desmantelamento do seu ego. Cada camada da casca da cebola, né? Cada camada depois do miolo da cebola é uma camada de programação egóica, né? Tem a camada da família, tem a camada da escola, tem a camada da religião, tem a camada da sociedade, tem a camada do governo, né? Hoje em dia, se você não tem determinado tipo de posicionamento político, você é execrado por um grupo social. Então você não pode mais falar, você tem que se calar. Não posso falar mais desse assunto, não vou falar. Não tenho opinião, não é importante pra mim. Né? Então tem uma desaprovação social aí também. Mas espera aí, a gente não vive numa democracia? Então se não é uma democracia, todos não têm o direito de se expressar? Não, todos têm o direito de se expressar desde que eles tenham a mesma opinião que eu. Senão ele começa a receber nomes, né? E aí, isso funciona? Não, então tem uma camada social também, né? Tem uma camada de... né? Tem uma coisa que eu acho que era o Jung que falava, né? Que quanto mais uma pessoa é a mesma pessoa em qualquer ambiente, mais saudável psicologicamente essa pessoa é. O que eu quero dizer com isso? Tem o seu fulano lá que quando ele vai para o trabalho, ele usa uma máscara, né? Para usar o termo junguiano, ele tem uma persona, né? Então ele tem a persona do advogado, né? Aí ele fala difícil, ele atende todo mundo, aí ele vai para casa. Mas quando ele chega em casa, ele tem uma mulher mandona. E aí ele é todo, não, meu bem, tá tudo bem, não, eu faço o que você quiser, vamos lá onde você quer ir, meu amor. Outra máscara. Mas aí tem a máscara do advogado no profissional, tem a máscara do submisso no casamento. E aí com o filho ele é mandão, ele é controlador. Você faça o que eu estou falando, não importa o motivo. Aí tem uma terceira máscara, de pai, né? Aí ele vai passar férias num lugar, e aí ele quer passar uma imagem lá para os amigos, lá que ele foi passar férias com os amigos, de que ele é o dono do pedaço. Aí é uma outra máscara,
né? Então essa pessoa já tem quatro investimentos energéticos egóicos aí. 4. O profissional, o amigo, né, no grupo, o pai e o marido, né? Então o que o Jung falava? Eu acho que era Jung, que quanto mais essas máscaras se aproximarem, quanto mais finas, tênues elas forem, mais saudável o indivíduo é psicologicamente. Então o indivíduo, ele tem os mesmos traços, claro que ele vai assumir uma máscara profissional, né? Uma máscara de marido, uma persona de marido, uma persona de pai, ele vai assumir, mas quanto mais isso for fluido e fino, não for rígido, mais saudável psicologicamente esse indivíduo é, né? Então, assim, vamos supor, vocês estão aqui me dando a honra de assistir meus vídeos, né? De estudar um curso em milagres comigo. Aí um dia vocês me encontram na rua e eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Então, isso é o quê? É um sinal de que tem coisa aí que tá mal arrumada dentro de mim, né? E eu acho que quando vocês me conhecerem, vocês vão ver que eu sou igualzinha aqui do que eu sou nos vídeos, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que vocês escrevam essas afirmações, tá? Para vocês falarem com a criança interior de vocês de 7 a 14 anos. Mas eu quero que vocês façam uma lista de tudo aquilo que os seus pais esperavam que vocês fizessem e de tudo aquilo que os seus pais não permitiam que vocês fizessem. E aí vamos abrir a lista dos pais para a sociedade, a religião, a escola, os irmãos, tá? Pra gente começar a identificar essas cascas aí da cebola. Pelo menos começar a olhar para elas, né? Porque quando a gente começa a olhar para elas, eu não vou mais me identificar com elas. Eu as estou identificando, mas eu não estou mais me identificando com essas máscaras, tá? Né? Hoje eu tava tendo uma conversa aqui com uma amiga minha argentina na hora do almoço e ela tá passando por uns determinados problemas, né? E eu tava sinalizando para ela justamente que tem uma máscara aí no problema, né? E que para ela parar de sofrer, ela tem que se despedir dessa máscara, né? E ela tem que começar a escutar a essência dela, porque vai ser a essência dela que vai dizer para ela como ela tem que viver a própria vida. E não essa máscara, né? No caso dela, uma máscara de uma pessoa que é uma super realizadora. E que enxerga o próprio valor naquilo que faz e não naquilo que é, né? E esse é um grande equívoco que nós cometemos. Nós acreditamos que o nosso valor está naquilo que nós fazemos, mas o nosso real valor está naquilo que nós somos. E quanto mais nós pudermos nos apropriarmos de quem somos, mas então a gente vai ser capaz de fazer como uma simples extensão daquilo que nós somos, né? E vários de vocês me mandaram mensagens esses dias aí dizendo assim, nossa, a sua energia fica incrível quando você tá aí em Nosara, né? E porque já estão me acompanhando por 3 anos, então esse é o 3º ano que eu tô vindo para Nosara, né, para fazer o meu treinamento. E aí hoje de manhã no café eu tive o seguinte insight. Na hora que eu cheguei para tomar o meu café da manhã, eu tava com 2 amigas da Eslovênia e elas me perguntaram, como você tá? E eu falei, eu tô muito bem, porque eu tô muito cheia de mim, né? E eu demorei muito tempo na minha vida para encontrar esse lugar de plenitude dentro de mim mesma. E aí elas falaram para mim, nossa, nós te entendemos perfeitamente. Então por que eu acho que eu fico tão bem aqui? Por que eu acho que vocês veem essa energia tão boa quando eu tô aqui em mim? Porque aqui é como se eu recebesse uma carga total, uma carga assim de 220 volts da minha essência. Eu posso ser completamente quem eu sou quando eu tô aqui. Porque eu tô num super espaço de segurança, porque eu tô com pessoas com uma espiritualidade muito elevada, né? Porque eu tô dentro de uma consciência crística que o Stargate traz, né? Uma consciência búdica, uma consciência átmica, porque eu não quero deixar ninguém de fora, né? Então eu acho que é por isso, entende? Então eu acho que é exatamente isso que vocês veem quando vocês comentam,
né? Que vem uma energia muito boa dentro de mim aqui. Emanando de mim, né? Melhor dizendo. Eu acho que é isso. Aqui eu sou muito eu, né? Aqui eu tô muito de posse de mim mesma, como diria o nosso amado mestre Gasparito, né? Aqui eu consigo tomar posse de mim. E é isso que eu quero muito ensinar para cada um de vocês. Eu quero ensinar para cada um de vocês a você se encher tanto da sua própria essência, você se preencher tanto do seu ser real, que todo o resto da sua vida vai começar a fluir com facilidade, alegria e glória. Por tabela, você não tá nem fazendo nada, é por consequência. Tá bom, meus queridos? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.